dia a todos. Primeiro eu gostaria de muito te agradecer, vou fazer os agradecimentos, vai ser rápido, a toda a equipe GE, tá, que me permite estar aqui dividindo conhecimentos e aprendendo muito, em especial a Meire, ao Afonso, Rejane, que eu não estou vendo aqui, tá, e muitos outros que a gente acaba esquecendo o nome, mas que nós temos o convívio diário. A todos vocês que estão aqui também, Julie está aqui, ouvintes, né, agora, mas que poderiam também aqui estar dividindo as experiências de vocês. Na verdade, o que eu vou fazer aqui é dividir a experiência. Eu agradeço muito a Clínica Senso Médio, nós temos 2 Pristina GE, todos os nossos equipamentos são da GE, os melhores ultrassons, nós temos os melhores equipamentos e realmente os únicos de todo o Amazonas. Eu venho do Amazonas, eu trabalho nessa clínica, que é uma clínica de diagnóstico e de oncologia. Então nós fazemos tanto a parte diagnóstica quanto a parte de tratamento também. E com essa experiência toda, unindo a equipe GE, unindo os ouvintes, as pessoas que estão aqui, que dividem experiências comigo diariamente, seja pelo Instagram, seja nos directs, e a própria Senso Médio, eu trouxe uma surpresa para vocês, porque o primeiro ano é com permissão da Meire. Este aqui é um protótipo de um Atlas que a gente vai lançar dentro de 6 meses em tomossíntese e mamografia com contraste. Serão 100 casos, tá, relatados com todas as imagens e com anátomo patológico. Eu vou deixar aqui para vocês, depois se vocês quiserem dar uma olhada, e no final a gente ainda vai ter outra surpresa, tá bom? Bom, qual é a parte mais difícil, se vocês quiserem ir passando? Qual é a parte mais difícil de você começar um trabalho? Existem coisas que são imutáveis. Toda mamografia, você precisa das projeções, as crânio-caudais e as médio-laterais. Não tem como mudar, independente se ela for digital, se ela for tomossíntese e se ela for mamografia com contraste. Essas coisas são imutáveis, você é obrigado a fazer as crânio-caudais e as médios-laterais, que são a base standard. Essas mamografias também, a mamografia, nós já sabemos também que é o exame padrão ouro para detecção precoce de câncer de mama. E aí é que nós temos que evoluir no sentido de cada vez reconhecer imagens e reconhecer o câncer mais precocemente, principalmente porque depois da pandemia todos nós sabemos que houve um aumento dos índices dos atrasos diagnósticos, tá? E também porque hoje nós lidamos com mulheres mais jovens tendo câncer. Então, quanto mais cedo nós reconhecemos, mais cedo nós vamos tratar, mais cedo essas mulheres vão ter a chance de cura. E hoje os tratamentos são desse jeito. Então, primeira coisa, a clínica, estamos situados na cidade de Manaus. A cidade de Manaus é uma cidade que tem cerca de 2,5 milhões de habitantes dentro da cidade, mais 2 milhões e pouco no restante do Amazonas. É uma cidade, as pessoas pensam assim, mas é uma cidade normal, tá ok? E eu tenho muito gosto de trabalhar lá. A equipe que eu trabalho, nós temos um programa de educação continuada com os técnicos, tá? E o que acontece? Esses técnicos têm que ser treinados mensalmente, diariamente, porque se você não tiver uma mamografia bem feita, é melhor você não fazer. Deixar lesões passar, é lógico, nós não somos assim imunes, não, nós não erramos nunca. Não, nós erramos e tentamos errar o menos possível. E para isso nós precisamos de treinamento frequente, de aprendizado frequente. E a aquisição, a clínica foi fundada, né, em 2005 e a intenção era só ser um instituto de mama. E hoje nós temos 2 unidades de diagnóstico e de tratamento de câncer em geral. Não só câncer de mama, mas temos todos os equipamentos voltados para a detecção em imagem mamária, inclusive com biópsias, com tudo que você pode imaginar, tá ok? Bom, o nosso objetivo é sempre alcançar o melhor serviço, detecção precoce e ajudar o paciente. O objetivo não é focar nos médicos, é focar nos pacientes, tá? Eles são o nosso interesse. E nós temos assim, no meu caso, eu tenho uma relação bem estreita com meus pacientes, eu dou até meu WhatsApp particular para elas quando precisam falar comigo, porque isso é muito importante. Quando elas recebem um diagnóstico de câncer de mama, tudo muda na vida, né? A família toda está envolvida. E às vezes uma palavra, uma orientação, aonde que ela tem que seguir, qual caminho que ela tem que seguir, isso vai ajudá-la muito. Por quê? Quando vem um diagnóstico de câncer, muitas pessoas mudam o tratamento, mudam a vida e não querem mais tratar. Esse é um grande problema também, mas nós não fazemos isso, nós privilegiamos o paciente. Bom, e aí essa é a visão da clínica. E a gente tem então várias salas com ultrassonografia, mamografia. Nós alcançamos mais de 1.000, nós fazemos mais de 1.000 mamografias ao mês, tá certo? Só de mamografia. E
Aí, o que aconteceu? Em 2018, nós recebemos e fizemos toda a troca pelo aparelho Pristina GE. E quando ele veio com uma mamografia digital, ele veio com tomossíntese e com mamografia com contraste. Coisas que muitas vezes ainda hoje é bastante desconhecido. A mamografia com contraste, então, assim, de trás para frente, a mamografia com contraste pouco conhecida, a tomossíntese mais ou menos, e a digital já é bastante conhecida, tá? Aí a gente fazia umas perguntas. Como seria a realização dos exames? Qual o impacto que teríamos ao passar de um sistema de radiologia, que era o CR, né, que nós usamos de adaptação, tá, para um DR, adaptação à tomossíntese digital mamária, lembrando que a gente teria mais tempo para leitura, então comprometeria o nosso trabalho, tá? Quais seriam e os pacientes, os riscos, os benefícios e o lucro da clínica, porque os aparelhos são caros, tá? Haveria prejuízo financeiro para a clínica? Todo convênio paga? Muitos convênios não pagam tomossíntese e nenhum paga a mamografia com contraste. Como estabelecer o melhor fluxo de realização de mamografia com contraste também? Bom, tudo é fluxo, tá? Se você não tiver uma ordem de trabalho, em qualquer área de imagem, você não consegue dar um laudo completo, você se perde no laudo e muitas vezes o mais interessante fica de fora e você vai colocar várias coisas de normalidade dentro do laudo que não interessa o médico, porque o médico quer saber o que está anormal. Então, quando você adquire uma máquina, você tem que ter garantia que ela está funcionando, que ela está com os fantos todos em dia, que ela está funcionando perfeitamente, que ela vai gerar as melhores imagens. E aí a clínica, eu fico bem à parte disso, e a clínica tem a parte que faz o faturamento, os valores de mamografia no Amazonas são bem baixos. Ontem a gente estava conversando sobre isso, tá? E no Amazonas, aí eu pus aqui, 70% dos mamógrafos de lá são do sistema com impressão manual. Então, vocês veem com o que a gente luta. Eu tenho um super aparelho, um top de linha, mas o meu colega lá da clínica do lado tem um aparelho ainda de revelação manual. E aí, mas ele paga o mesmo valor, tá? O valor é o mesmo, complicado. Então, os outros são CR. Na verdade, em todo o Amazonas, a única clínica que tem um aparelho digital completo com tomossíntese e mamografia com contraste é a SensoMed, não existe outra. Existem coisas que a gente chama acessórios de acoplagem, que na verdade não funcionam muito bem, tá? Então essa é a nossa realidade aqui. E aí, tá, realização de exames. Equipe bem treinada é essencial. Tá? Aquilo que eu já falei antes, a educação continuada. Eu trabalho muito junto com os técnicos, entro na sala com eles, acompanho exames e hoje a gente já tem um volume, a gente sempre teve um volume grande. Essa equipe eu trabalho há 20 anos, a mesma equipe, tá? E isso é essencial, a gente mantém uma relação além de diagnóstico, nós mantemos também uma relação de amizade para poder cobrarmos uma das outras, poder nos aperfeiçoar cada vez mais, tá? Então, quais os benefícios de você ter uma equipe bem treinada, ter toda uma equipe envolvida, tá? Diagnóstico mais preciso, menor indicação de biópsias desnecessárias, menor número de reconvocações, aumento de pedidos de ultrassonografia para esclarecimento diagnóstico e que você vai gerar não tantas biópsias que muitas vezes a mamografia, né? Ela vai te dar imagens duvidosas e aí também muitas vezes você recorre para quem vai te ajudar? Ressonância magnética e a tomossíntese e a mamografia com contraste, tá? Então, o que nós fizemos? A gente está sempre divulgando esses métodos, ampliando o conhecimento dos médicos clínicos, dos cirurgiões, dos oncologistas e aumentando as indicações desses métodos, tá? A gente não pode, equipes bem treinadas não pode desperdiçar seu conhecimento e habilidades com máquinas que geram resultados pobres. Tá? Eu sempre digo isso. As próprias técnicas podem cobrar isso dos seus serviços. Tá? Quando você é uma boa técnica, você tem que chamar o seu médico e falar para ele, olha, o aparelho está ruim, então não adianta eu ter o melhor técnico, o melhor médico radiologista se eu não tenho um aparelho suficiente para me dar um laudo suficiente para ajudar as pessoas. Tá? Aí nós viemos com a mamografia digital. Tá? E ela foi aprovada e ela veio através, foram feitos estudos com mamografia de campo total e
a facilidade. Acabou aquele negócio de placa, revelação, sistemas de CR, bom, acabou tudo. Você vai, faz a mamografia e você tem a imagem imediata na tela que você já pode analisar. Através das ferramentas do próprio aparelho, você pode, como a gente chama, janelar essa imagem, né? Você pode modificar. Então, o paciente não precisa repetir o exame, não precisa voltar porque nós queremos fazer uma ampliação ou porque ficou mal posicionado. Só existe uma volta do paciente, quando a mamografia está mal posicionada. Mas nós não temos esse problema lá na clínica, tá? Nós fazemos realmente dentro do padrão crânio-caudal, médio-lateral oblíqua. Se necessário, a gente faz uma ampliação, geralmente nas microcalcificações, tá? É o mais necessário. A mamografia digital, ela vai otimizar todos os processos, envolvendo, né, aquisição, processamento e visualização de imagens. Tá. O que aconteceu? Em 2006, foi realizado, né, um estudo comparativo entre sistema digital de aquisição direta e em filme, tá? E que no final eles concluíram que a precisão diagnóstica é bastante semelhante. Mas se eu tenho um sistema que vai facilitar a minha vida, que vai gerar uma imagem direta, então eu vou usá-la, que é a mamografia digital. Não há mais por que usar a não digital, tá ok? Quais as vantagens, então, de uma mamografia digital? Disposição imediata das imagens adquiridas em monitores de leitura. E os monitores têm que ser próprios. Gente, não leiam mamografia em computador, sabe? Ou, assim, eu tenho, não sei, muita gente faz, mas eu não gosto nem da leitura à distância. Eu acho que a mamografia tem que ser lida em loco mesmo e num computador muito apropriado. A não ser que em casa você tenha um supercomputador que tenha pelo menos 5 pixels para você ter uma leitura adequada, tá? Menor necessidade de repetição e menor dose de radiação, até porque você não precisa repetir tanto. As desvantagens: equipamentos são mais caros, as instalações têm que ser refrigeradas 24 horas. Eu estou falando de Manaus, nós temos problema com luz, tá? Muitos convênios não fazem remuneração, a maioria dos convênios pagam ainda como mamografia, não importa se é digital ou não. Ampliação digital muitas vezes não exclui a necessidade de ampliação manual. Você precisa voltar, você não pode muitas vezes, no caso de microcalcificações que são suspeitas, você não pode simplesmente usar a ampliação do aparelho. Você tem que mandar a paciente voltar e fazer aquela ampliação focal, que é a ampliação mecânica ou manual, que é muito necessária para você esclarecer. E somente a equipe bem treinada consegue executar boas técnicas, tá? Aí, pronto. Saímos da mamografia digital e a gente pulou direto para a tomossíntese. E quais seriam os problemas da tomossíntese, tá? Era um método pouco conhecido, principalmente na região do Amazonas, mesmo tendo sido aprovado pela FDA em 2011. E aí, antes da gente decidir pelo Pristina, nós fizemos várias pesquisas e eu estudei bastante. E eu estudei principalmente, assim, um trabalho PR-Scan, foi fundamental para mim, que ele fez um grande trabalho, só que no trabalho dele, ele faz a mamografia, a tomossíntese, ainda com acessórios, tá? Você faria mamografia e juntava e fazia depois a tomossíntese. Então, isso já gerava uma maior quantidade de radiação. E aí também ficou aí era o chamado método combo, faz a mamografia, se vê alguma lesão, faz a tomossíntese. Mas eu percebi que a gente teria muitas vantagens com aquele aparelho. O aparelho do Pristina, ele faz o movimento correto, ele adquire todas as imagens em 3D e ele não aumenta a dose de radiação. E ele é tão rápido quanto uma mamografia digital. Então a gente falou, bom, o convênio está pagando qualquer coisa, independente do que você faça. Se eu tenho um benefício grande para o paciente e vou falar, eu sou bem egoísta, primeiro eu penso em mim. Quando você vê uma imagem digital e você vê uma imagem em tomossíntese, você não quer mais fazer outra coisa, você só quer fazer a tomossíntese. Eu aumento em mais de 30% a visualização das lesões. A lesão pula na sua frente, sabe? Então, não tem porquê eu não fazer mais tomossíntese. Então, hoje, na clínica, todas as pacientes, independente de convênio, elas fazem tomossíntese. A única coisa que aí o pessoal fala, mas o convênio não paga? Porque todo mundo se preocupa com o convênio e não paga. Eu vou falar uma coisa para vocês, paciente quando quer paga. Tá? A gente tem essa experiência lá em Manaus, o paciente paga exames, até depois vocês vão ver sobre a mamografia com contraste. Então, a única coisa que nós fazemos diferente, se o paciente exige que no exame dele venha a tomossíntese, ele paga alguma coisa à parte,
E ele paga. E a gente cobra uma parte do convênio. Se ele não exige, eu vou ler, porque para minha comodidade, eu vou ler todas as imagens em mamografia digital e depois eu tenho uma sequência, e essa foi a sequência de adaptação. Eu olho as imagens sintetizadas, depois eu olho o corte grosso e depois eu olho o corte fino. E aí só que eu vou dar um laudo. Aumenta o tempo? Aumento. Mas quanto eu ganhei de laudo? Quanto eu ganhei de diagnóstico? Isso eu não tenho valores assim estimáveis para vocês, tá ok? Então, qual é o grande problema entre mamografia digital e tomossíntese? Quando você faz a compressão da mamografia, você faz uma compressão, uma compactação, e aí você perde lesão. E a tomossíntese, ela não, ela tira essa sobreposição de imagens porque ela fatia. Essa fatiação é de acordo com a espessura da mama. Vamos dar um exemplo. Você faz uma mama que tem 5 centímetros de espessura, o aparelho já calcula automaticamente e ele vai gerar para aquela mama 50 imagens. Então é igual, lembrem da tomografia. O que é melhor, você ver um filme direto de tomografia ou você ver 300, 400 imagens de tomografia? É isso que acontece, tá? Então a tomossíntese é isso. Então é óbvio que eu aumentei já em pelo menos 30% de visualização de lesões, tá? E aí também a gente tem alguns probleminhas, pode criar outros problemas. Excesso de dose de radiação, quando fazer a tomossíntese, se seria realizada em ambas as mamas, quais as incidências usadas? Isso era lá antigamente, tá? Porque agora a gente tem um aparelho, esse aqui é o Pristina, ele faz um movimento. Na verdade, antigamente a gente chamava de 3D. Esse movimento, isso não existe, né, o 3D, porque ele não faz um movimento de 360, nenhum aparelho faz. Eu acho, eu tenho quase certeza que nenhum faz. É 180 graus, tá? Então, e ele tem um movimento que é um dos únicos, acho que só tem mais um aparelho no mercado, que é o que ele faz, o passo a passo. Ele corta e para, corta e para. E esse corta e para é muito importante, que ele baixa a dose de radiação. Tá? Porque a clínica, o grande tormento da minha vida, que o pessoal da GE sabe, é que o meu chefe falava, você vai estourar todo mundo de radiação, você vai estourar meu aparelho, você vai acabar comigo, você vai acabar com o tubo. Bom, até agora eu não consegui acabar com nada 5 anos depois, entendeu? Porque a dose de radiação, ela é exatamente dividida com as fatiações. Então, se eu tenho uma dose de radiação, que eu posso ter até 3 mg, para dividir entre 50 imagens, ele divide, tá? Então é a mesma dose, gente, não se preocupem com essa radiação, tá ok? Todo mundo fica. E aí eu faço o quê? Cortes milimétricos, são adquiridas novas projeções, modo grosso, né, no movimento angular de 12,5. Eu vou dizer uma coisa, eu amo esse aparelho, todo mundo sabe, né? Eu fico o dia inteiro agarrada com ele. E aí, na minha sala, isso aqui já é minha salinha, eu tenho o quê? Eu tenho o monitor específico, gente, que é o Senoaires. Se eu não tiver isso também, não adianta. Então tem que ter o tudo completo, tá certo? Então, quando eu vou fazer? Eu tenho aumento das taxas de detecção de câncer, particularmente isso aí que eu estou falando já são de trabalhos, depois eu deixei os trabalhos no final para vocês também poderem consultar, tá? Eu tenho aumento na detecção dos cânceres, particularmente nos invasivos, reduz as taxas de falsos positivos e aquele mascaramento de lesões, porque se o câncer é branco e o tecido glandular é o branco em cima do branco, eu vou perder muitas lesões. Maior acurácia diagnóstica, laudos mais confiáveis, menor taxa de reconvocação, menor número de biópsias desnecessárias. Então, assim, eu estou ajudando muito as pessoas. E as preocupações que eu falei para vocês, gasto de tubo, o filtro de Röntgen já reduz a radiação sobre a mama. Então, não há maior gasto de tubo, tá? Tem um maior tempo de leitura? O número de imagens condiz com a espessura da mama, tá? Mas eu estou confortável, por quê? Porque eu aumento meus diagnósticos. Pouco conhecimento, aí a gente bate em outra coisa, um pouco conhecimento de médicos mastologistas, ginecologistas e clínicos. Ainda é um assunto não tanto falado em congressos, revistas científicas, tá? Agora é que existem bastante publicações, tá certo? Sobre tomossíntese ainda que eu estou falando, tá? Vamos lá. Então, a gente fez o treinamento, fez tudo, e eu vou passar o fluxo rapidamente para vocês. Quando chega, a gente adquire as imagens, crânio caudal, médio lateral das duas mamas, acabou. Essa imagem é feita em menos de 4 a 5 minutos, você consegue as 4 imagens. Já chega no meu monitor em menos de 15 minutos. Eu já leio. Então, a sintetizada, o que é a sintetizada? Se eu produzir 50 imagens de cada mama, eu compactei
cortei aquelas imagens todas numa só, sintetizada, que hoje equivale a digital, isso já está aprovado também. Tá certo? Então eu leio a sintetizada, que são as imagens digitais. Isso me facilita na visualização de assimetria, distorção e microcalcificações. Aí eu vou para a tomossíntese, leio as tomossínteses, aí eu começo a catar. É o catar milho lá dentro, né? Olhar área por área. Uso ampliação, eu uso todos os recursos que eu tenho na máquina, tá? Eu uso ampliação, eu uso ganho, eu uso brilho, eu uso o aumento. Aí quando eu vejo que tem realmente alguma coisa que precisa muito da ampliação, eu reconvoco a paciente. Agora, o nosso índice de reconvocação é bem baixo, não chega a 10%, tá? Porque também, se você tem um grupo grande de calcificações grosseiras, heterogêneas, que você tem certeza que aquilo é suspeito, eu não vou submeter a paciente a voltar para fazer uma ampliação do que eu estou vendo. Agora, quando eu tenho dúvidas, aquelas microcalcificações amorfas, aquelas pleomórficas pequenas, ramificadas, num diâmetro pequeno, então vai ser chamada para uma ampliação, tá? O aumento, aquilo que eu falei, o aumento do tempo de leitura foi compensado pela visualização de maior número de lesões. A gente teve um crescimento de número de ultrassonografias, de mamografia com contraste e de ressonância, tá? Automaticamente, porque eu passei a ver mais lesões, tá certo? E como que a gente divulga esse método? Isso é uma constante, gente. É encontro, é divulgação científica, a gente publica também bastante trabalho, nós temos um grupo de publicações, tá? E a gente está sempre estudando, sempre se aperfeiçoando. Eu tenho a vantagem pela própria GE também de estar participando dos Breast Academy e sempre com médicos muito importantes, sempre rodeadas de gente muito que sabe muito para ensinar, tá certo? Isso quando eu aprendo, eu também divulgo, eu não tenho medo de ensinar ninguém, tá ok? Então, vantagens da tomossíntese: maior sensibilidade na visualização de lesões suspeitas, localização mais precisa de lesões, caracterização de calcificações subcutâneas sem necessidade de tangenciamento. Isso aqui é também uma maravilha, acabou aquele negócio. Faz um perfil para ver onde estão as microcalcificações, se elas são subcutâneas. Não, já coloco no laudo, são calcificações subcutâneas, tá certo? E que não são malignas, né? Subcutânea, impossível de ter malignas. Estadiamento com avaliação de multifocalidade de lesões suspeitas. Tá? Isso você vê bem, porque na mamografia digital você vê uma lesão, daqui a pouco quando você passa a tomossíntese, espera aí, tem mais uma aqui, tem outra ali, e daqui a pouco uma que eram 2, viraram 8. Aí você começa a se desesperar, tem alguma coisa muito errada aqui, né? Estadiamento com avaliação, então, e redução do número de reconvocações para spots, ampliações, compressões locais e mamografia mal posicionada eu não coloco aqui porque nós não temos, tá ok? Desvantagens: aumento sobre o diagnóstico, porque a primeira coisa, quando vem a mamografia sintetizada, você passa a ver tudo, e aí você começa a ficar com medo, porque você começa a laudar muita distorção, muita assimetria, muita área de sobreposição, e você começa a se desesperar. E depois, 6 meses depois, quando você começa a reavaliar aquelas mamas que você deu como assimetria lá atrás, como você deu a distorção, nada mais era que era tecido. Tá? Mas isso é bem complicado. Esse aprendizado, ele é diário, e lendo muito, estudando muito, e indo e voltando nos laudos, e pedindo às pacientes que retornem, e que se elas façam biópsia, e eu tenho um arquivo grande, tá, desses anatomopatológicos para começar a juntar, ou que elas façam uma ressonância ou uma mamografia com contraste, que vai realmente definir se aquilo que eu estou vendo é uma lesão real. No caso das assimetrias, a tomossíntese facilita bastante, porque ela corta mais, então aquilo vai desaparecendo, a lesão vai desaparecendo, tá? Vocês vão ter, quem trabalha com isso, você vai ter a oportunidade de ver, então ela não era uma assimetria verdadeira. A distorção fica, tá? A distorção, e você consegue ver a margem. E muitas vezes você também sai daqueles BIRADs 3 infinitos, tá? A pessoa está 10 anos com BIRADs 3 fazendo exames a cada 6 meses. Poxa, se no primeiro ano você tem uma lesão bem circunscrita, bem visualizada, colocou no ultrassom, ela está mantendo pelo menos 1 ano de lesão circunscrita, vascular, sólida, homogênea, por que eu vou submeter essa mulher a ficar fazendo a cada 6 meses, tomando radiação à toa e fazendo exames? E a ansiedade, né, gente? A gente tem que sempre lembrar da ansiedade do paciente, tá? Isso aí é uma coisa impressionante que a gente tem que considerar também.
Aumento da dose de radiação quando usar o método combo. Então, assim, eu particularmente não recomendo usar combo por causa disso, tá? Ainda existe, mas o combo é usado nos acessórios, não no nosso caso aqui. Faz a mamografia, o combo é o chamado, faz a mamografia e faz a tomossíntese. Isso pra gente não existe mais, tá? Dificuldade de caracterização de microcalcificações agrupadas. Isso foi lá no começo, pois mesmo com a mamografia sintetizada, é necessária ampliação mecânica. E aquilo aumenta o seu tempo de leitura em cerca de 50%. Então você imagina que se você dava um laudo de mamografia em 3, 4 minutos, você vai levar 8 minutos de laudo. Mas olha, a experiência própria compensa absolutamente, porque os pacientes saem de lá com o diagnóstico mais próximo da realidade. O menor número de BIRAD zero, praticamente hoje eu não tenho BIRAD zero, tá? O BIRAD, ou ele é 1 ou ele é 2, 3 raramente na mamografia, porque geralmente eu preciso de algum complemento, tá? E o resto é 4 e 5 e sem medo, tá certo? Dá para você dar um laudo realmente muito, muito bom, tá? Bom, aí... E agora vem o grande nosso problema, porque a mamografia com contraste é assim, ela é muito pouco conhecida, gente. É uma coisa, porque ela veio inicialmente para... Muita gente considerou como um rival da ressonância. Nós não temos rivalidade, tá? Nós temos métodos que se ajustam e métodos de indicações precisas para cada paciente, tá? Porque hoje não existe mais o paciente standard. Olha, todo mundo que tem assimetria vai para fazer isso, todo mundo que tem nódulo vai para fazer determinado exame. Não, cada paciente tem sua história clínica, tem fatores de risco que você deve levar em consideração, tem idade. Eu não posso ficar submetendo uma paciente, por exemplo, que eu suspeito que ela tem 28, 29 anos e ela apresenta uma lesão suspeita, eu não vou levá-la para fazer uma mamografia com contraste, eu vou indicar uma ressonância. Tá? Mas se ela já tem pelo menos 35, 40 anos, eu vou levá-la para mamografia com contraste. Mas mamografia com contraste, meu Deus, o que é isso? Primeira coisa, todo mundo tem medo de contraste. Aí eu pergunto, todo mundo não faz tomografia? Não é o contraste de iodo? Vocês sabem tratar uma paciente quando faz uma reação alérgica ao iodo? Então, por que vocês não conseguem tratar uma paciente de reação alérgica à mamografia com contraste? Então, isso é mito, sabe? Não existe isso. Quem trabalha com contraste sabe disso. E é o seguinte, eu trabalho de um modo bem particular, tá? Eu trabalho com minha adrenalina no bolso. Eu tenho uma roupa sempre que tem um bolso. Geralmente eu não trabalho de jaleco, mas eu tenho sempre um bolso e a adrenalina está aqui. E minhas técnicas também trabalham com adrenalina, tá? Apresentou reação alérgica, água, não melhorou, tá? A gente já sai medindo a pressão e adrenalina, metade da dose na coxa. Acabou, gente. Ninguém nunca morreu e a gente faz bastante, tá? Assim como a gente faz bastante tomografia, né? Também eu trabalho no hospital público, faço bastante tomografia e ninguém nunca morreu. Eu só digo uma coisa, só vai morrer quando chegar a hora mesmo. Eu espero que não esteja perto. Tá bom? Pronto. Então, agora, qual é a grande vantagem da mamografia com contraste? Aí ela veio para somar muito. Primeiro a gente tinha a mamografia, ou seja, digital, ou seja, tomossíntese, que você tem uma avaliação morfológica da lesão. Você vê a característica da lesão. Ela é circunscrita, ela é espiculada, ela é irregular, não importa, tá? Ela já te chama atenção para alguma coisa e você tem que definir um diagnóstico. E aí, mas como é que é o comportamento dessa lesão? Muitas vezes eu tenho a oportunidade de levar no Doppler. Eu vejo se ela tem uma funcionalidade, se ela está realmente com vasos tortuosos, vasos calibrosos. Mas a ressonância também me dá isso, essa avaliação funcional. E aí a ressonância, com essa avaliação funcional, ela vê 2 comportamentos da lesão. Primeiro, eu tenho uma lesão que eu acho que é suspeita, tá? Ou ela tem, às vezes, uma área de palpação positiva, às vezes eu não vi nenhum método, mas eu tenho alguma coisa que está irregular, ou ela tem um fator de risco, e aí ela vai ser submetida à mamografia com contraste, e eu vou ver como que está aquela lesão na forma dela e na funcionalidade. Ela realçou o contraste? Como é que foi?
Quando a gente adquire a imagem, isso também é uma coisa que eu gostaria que talvez quem não saiba. Quando você adquire a mamografia com contraste, você obtém 2 imagens de uma vez. Então você não precisa fazer uma, muita gente tem dúvida nisso. Você faz uma de baixa energia e outra chamada recombinada? Não. Quando você adquire a imagem, você recebe ao mesmo tempo na tua tela. Uma de baixa energia, que equivale hoje à mamografia digital, então é plena para você dar o laudo de mamografia, e a imagem chamada recombinada. O que aconteceu? Você tem a de baixa energia, que se junta com a imagem que realçou. Tá? Tudo que realçou vai subtrair glândula parcialmente. Depois vocês, se tiverem oportunidade, leiam o BIRADS de mamografia com contraste, que vai dar mais detalhes do que eu estou falando, tá? Mas você vai realçar as lesões que têm potencial para a malignidade. Tal qual a ressonância, nós temos índices de falsos positivos e falsos negativos em cerca de 15%. Tá? Então, por exemplo, vamos lembrar, uma esteatonecrose pode realçar. Um cisto pode realçar. Um fibroadenoma, também jovem, pode realçar. Agora, um câncer pode realçar e um câncer pode não realçar. Qual o câncer que não realça? Aquele inicial que tem microcalcificações pequenas, que geralmente são in situ, que é igualzinho à ressonância. Porque a mamografia com contraste, no começo, inclusive o BIRADS, era usado o da mamografia, a mamografia usava o da ressonância, justamente por causa do padrão de realce e morfologia. Então, a gente tem isso, é um método, só que aí a gente começa, a diferença, a gente começa a se distanciar um pouquinho da ressonância. Sensibilidade e especificidade são bem semelhantes, tá? Em torno de 92%, 95%, ressonância e mamografia com contraste. Mas ela pode substituir a ressonância? Será? Como que eu vou... E aí eu tenho outras perguntas também, esses são meus desafios. Como divulgar o método? Eu tenho que mostrar resultados para os médicos, resultados confiáveis, realizando palestras, boa também, explicando aos pacientes, mídia e marketing pessoal de forma ética. Eu tenho uma conduta particular na clínica que todas as pacientes de mamografia com contraste, eu tenho feito essa experiência há mais de um ano e tem sido muito boa. Antes eu não fazia isso, eu sempre acompanhei as pacientes de mamografia com contraste dentro da sala, mas eu não conversava com elas como eu converso com a intensidade de hoje. Primeira coisa que eu falo para elas, quando você vai fazer uma mamografia com contraste, potencialmente é porque você deve ter alguma lesão. Se você tiver alguma lesão, nós vamos ver automaticamente, isso bem diferente da ressonância, que ela vai ficar aguardando 4 ou 5 dias na angústia para ter um resultado. Não, ela vai ver automaticamente. Estou preparada para ver uma lesão? Você vai ter que estar preparada, nem tudo é maligno, mas tudo que realça chama atenção. Então elas já entram na sala, quando a gente termina o exame, elas pedem para ver na tela, elas já veem na tela. Tá? Então, olha, a senhora tem uma lesão. Algumas me perguntam, é câncer? Eu nunca digo é câncer, mas eu falo provavelmente. Vamos fazer então uma biópsia. A maioria tem, a maioria me dá o resultado, o histopatológico, e elas saem muito tranquilas. Eu não tive uma paciente nem com reação alérgica, nem com problemas de distúrbio nervoso por causa do resultado, porque a gente faz um preparo antes, eu entro com a paciente, acompanho ela até o final, quando termina a gente põe ela numa salinha, dá um lanche, conversa mais um pouquinho, água para tirar aquele contraste e pronto, tá? Então essa é uma experiência que a gente está tendo bem positiva quanto à mamografia com contraste. A gente arranjou essa salinha para os pacientes, tá? Essa sala é a única coisa diferente da clínica. A clínica é muito uniforme, a clínica tem umas cores muito sóbrias, tá? Nós vamos usar esses termos porque aí eu inventei essa sala, tá? Com flor, com isso, para as pacientes ficarem à vontade, elas levam os acompanhantes dela e a gente ali fica conversando. E eu tenho um café ali e eu fico ali tomando café e conversando, né? Porque aí todo mundo vai relaxando, tá certo? Como que esse é o primeiro dia de exame? Então a gente tem a conversa, nós temos uma atuação conjunta, nós temos uma equipe de enfermagem preparada, nós temos técnica de mamografia e todo mundo preparado. A dose do contraste é de acordo com o quilo de peso, cerca de isso aqui são coisas praticamente imutáveis. Tem trabalhos falando em 2 ml por quilo de peso e tem mais, a bomba injetora ainda é 3 ml, não pode ultrapassar 150 ml, tal qual a tomografia, tá? Nós temos o tempo zero de infusão, em exatamente 2 minutos a gente tem que começar o exame, que é o tempo que o contraste sai do coração e ele vai realmente permear todos os tecidos moles, que é a mama. Tem trabalhos indianos que começam com 3 minutos, ainda não está aprovado, mais aprovado ainda é começar com 2 minutos. Nós trabalhamos com cronômetro na mão.
Todas nós, tá certo? Porque isso é fundamental, porque eu não posso depois repetir o exame, eu não posso reinjetar, não posso voltar com o paciente dentro de sala, tá? Então, 2 minutos a gente começa as aquisições e como eu faço, né? Esse fluxo, ele é maleável, cada um tem o seu fluxo. Na verdade, você pode começar por onde você quiser, se é da mama que tem lesão ou se é da outra mama. Fazer as incidências, como você faz na mamografia habitual, crânio, caudal e médio lateral de cada mama, mas eu fiquei com a doutora Balaguier na França e eu peguei o dela. Eu acredito que a doutora Cornet também faça essa sequência. Primeiro, a mama que tem a lesão na médio lateral. Depois, a mama contralateral e médio lateral. Volto para a mama crânio-caudal que tem a lesão. Vou para outra crânio-caudal que não tem a lesão. E eu também gosto dessa sequência tardia. Eu gosto disso aqui. Eu gosto de fazer 7 minutos depois que eu simulo mais ou menos uma curva, tá? Não é a coisa mais correta, mas muita gente faz e eu tenho experiência lá na clínica, eu estou gostando, está dando certo. Porque às vezes pacientes, eu tenho observado que ela tem um realce na fase inicial, mas na fase do 7º minuto realça mais ainda a lesão, caracteriza mais, tá? Então, vantagens, paciente sentada, sem desconforto, exame mais rápido, barato quando comparado à ressonância, tá? Um tempo de aquisição máxima de 10 minutos, 2 impressões numa única aquisição, uma de baixa energia, uma digital, uma recombinada, não tem claustrofobia, não tem peso da paciente, não tem tamanho da mama, não tem idade menstrual, facilidade de interpretação, a imagem chega automaticamente, quem sabe ler mamografia vai saber ler mamografia com contraste, tá? De fácil incorporação na prática diária e o paciente possui acesso imediato. Desvantagens? Reação alérgica ao iodo? Tá. Quem tem já histórico de reação alérgica ao iodo, não se recomenda nem fazer aquele preparo como você faz nos exames habituais. Não faça. Faça ressonância, tá? Contraindicações relativas. Gestantes, então tem a ressonância, né? Pacientes com insuficiência renal e com prótese mamária, tá? Nós temos agora um caso de prótese, mas foi uma coincidência, não foi por querer fazer. Maior exposição à radiação, porque ela aumenta um pouquinho a dose de radiação, mas ela ainda fica dentro do limite permitido, tá? Segundo as diretrizes europeias para mamografia de rastreamento. Pronto. Então era isso que eu tinha que falar. Eu deixei todas as bibliografias aqui para vocês consultarem. São os trabalhos que eu leio, a gente lê bastante. E eu gostaria de saber se alguém tem alguma pergunta. Tá. Eu queria saber de você o seguinte, você vê a tomossíntese hoje substituindo a mamografia no futuro próximo e eu acho que a mamografia digital não vai existir em breve tempo. Sim. Síntese vem para substituir o screening. Sim, hoje eu estava comentando, nos Estados Unidos cerca de 70% dos aparelhos já são de tomossíntese, tá certo? Nós temos um problema no Brasil que é o problema financeiro e até o problema também do desconhecimento médico. O médico tem que se adaptar que a realidade não é, enquanto a gente pensar em dinheiro, sabe, ganhar muito dinheiro e esquecer o paciente, nós não vamos ter bons aparelhos. Eu acho que além de você ter um preço acessível, os médicos também são culpados hoje de não ter grandes aparelhos porque eles priorizam um pagamento em relação ao paciente. Mas eu acho que, por exemplo, isso aconteceu com a mamografia CR, que ela demorou 20 anos a ser substituída pela digital. Eu acho que dentro de 20 anos nós vamos ter pelo menos 50% de aparelhos de tomossíntese. 20. Não tá não, não tá não. Sim, porque você imagina, no Amazonas nós temos pelo menos 30 clínicas dentro de Manaus. Só nós temos tomossíntese. E as clínicas são grandes, com muito convênio, com muito movimento. E por que as pessoas não estão comprando? Tá? Elas desconhecem? Não, elas não desconhecem, elas estão aqui. Elas estão aqui hoje no JPR assistindo as palestras. E só se fala em tomossíntese. Mamografia com contraste até eu me reservo, mas só se fala em tomossíntese. Mas todo mundo quer comprar ressonância, porque ganha muito mais. Por que eu vou ganhar 200, 300 reais numa tomossíntese se eu posso ganhar 2.000 reais numa ressonância? Enquanto os médicos, enquanto os diretores pensarem em si,
E realmente as grandes corporações vão pensar em dinheiro, sabe? Mas talvez isso no futuro seja uma bola de neve tão grande que os pacientes eles vão arranjar outros métodos, né? Com inteligência artificial, sabe? Isso vai ficar cada vez pior, sabe? Eles vão ganhar menos. O médico também tem que pensar nisso, sabe? Lógico, se eu tenho um computador que vai me ajudar a ler, para que eu preciso de 10 médicos? Eu preciso de 5. E daqui a um tempo eu vou precisar só de 3, com menos de 20 anos, viu? Tá? Muito obrigada a todos, tá? Espero que tenham aproveitado.